como vai você? Tudo bem? Mais uma vez estou aqui completamente grata a Deus por este grande privilégio de poder hoje, mais um dia, estar aqui diante de Ti para trazer a Sua poderosa palavra. Hoje não é diferente, Ele tem bênçãos para você. Não saia daí, continuaremos por alguns minutos ligadinhos no seu amor, através da sua doce palavra. E hoje Ele tem uma porção, porque Deus, Ele tem uma porção diária para ser acrescentada em nossas vidas. Basta que creiamos na sua palavra. Antes disso, quero, como de costume, agradecer a você que se inscreveu no canal. Muito obrigada, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. E você que adentrou aí pela primeira vez e se depara com essa criatura que vos fala. Prazer, meu nome é Sueli Arcanjo, fique à vontade, porque a casa é de Deus. Gostaria também que você pudesse estar, curtindo, pudesse estar comentando. O seu comentário é muito importante, viu? E também que você pudesse estar compartilhando esta mensagem no término dela, porque com certeza será edificante para a sua vida. Então, aguarde, é só um momento. Enquanto isso, que você possa estar, se inscrevendo no canal. Não saia daí, volto já, porque Deus falará contigo. Se inscreva no canal, volto já. Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com o tema: como receber uma herança. E o texto bíblico pelo qual estaremos fazendo menção se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos do 1 ao 18, que diz assim a palavra de Deus. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então aqui estamos diante da palavra de Deus, palavra muitas vezes pregada ao longo dos tempos, mas hoje aprouve ao Senhor que fosse esta mensagem pela qual Ele coloca em nossos corações, em nossas mentes, para que possamos estar trazendo para você hoje uma porção daquilo que Ele quer lhe comunicar. Mas não se preocupe, primeiro Ele comunica a serva que vos fala. Quando nós pensamos em herança, pensamos em uma palavra que cai muito bem às nossas mentes, não é mesmo? Porque uma herança se trata de alguma coisa valorosa, representada por bens materiais que vão satisfazer a alguém que receber uma possibilidade de ter condições a mais para um bem-estar, para usufruir, para o seu bel prazer, ou de repente para uma conquista de um sonho, onde antes seria impossível e agora com recursos nas mãos, essa possibilidade favorece e assim vai. Mas quando diz respeito a Deus e ao seu reino, é contraditório. Lembramos quando a própria palavra de Deus diz que os filhos são heranças de Deus. Então nós já vemos que aquilo que diz respeito à herança concernente ao reino de Deus não é compatível com a herança terrena.
Faz toda uma diferença. Deus, na sua sapiência, quando Ele usa o seu Filho Jesus Cristo aqui na Terra, o seu Filho conversa, dialoga com as pessoas através de palavras no sentido figurado. Todos podem compreender muito bem porque são algo que faz parte do contexto diário dessas pessoas, que é tudo muito próximo no entendimento. E esse é o nosso grande e eterno Jesus. E aqui se trata de um jovem rico. Aqui se trata de alguém que tinha uma condição financeira boa, estável. Essa pessoa, ela usufrui das melhores condições que um ser humano pode viver, entre aspas, aqui na Terra, com conforto, com maior segurança, entre aspas, onde essa pessoa não precisa se privar de certas coisas que ela possa comprar com a moeda corrente, com o dinheiro. Mas a palavra de Deus traz para nós que nem tudo o dinheiro possa comprar, por mais rica que esta pessoa seja. E é o caso deste jovem rico, jovem ainda, cheio de vida, se posso assim dizer, porque a vida pertence a Deus. Nós não sabemos o tempo que temos nas mãos do dono da vida. E aqui Jesus Cristo, Ele tem uma conversa aberta com esse rapaz que, aqui diz o texto, este certo príncipe, onde não é dito o nome dele, mas o título. Aqui existe um título, príncipe. Ele vem até a Jesus, e aquele que vem até a Jesus jamais será lançado fora, se realmente compreender a voz de Deus. Esse jovem, ele automaticamente fala para Jesus: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Olha a preocupação do jovem rico, porque ele já havia herdado, com certeza, uma herança. Não sabemos se é de seus pais, não sabemos como esse menino ficou rico, mas nós sabemos que ele era jovem e rico. Num dado momento, onde esse menino tem a oportunidade de se chegar até a Jesus, ele se chega, porque ele precisava de algo mais. E ele vê em Jesus aquele que pode acrescentar esse algo mais nele. E agora, hoje aqui nós, o que já podemos estarmos refletindo em relação àquilo que desejamos, aquilo que percebemos que dentro de nós há uma falta? Jesus Cristo é aquele que traz respostas para os nossos questionamentos. Jesus aqui, com esse jovem, lhe responde: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Jesus atribui a bondade ao Pai. Jesus Cristo, ele pergunta a ele imediatamente: sabes os mandamentos? E aí ele vai interrogando: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e honra a teu pai e tua mãe? Olha a pergunta imediata de Jesus numa resposta. Ele é especializado em responder quando alguém o interroga por algo. Automaticamente, a resposta de Jesus já é para trazer uma reflexão para quem pergunta. Precisamos sabermos o que perguntamos a Jesus, porque poderemos ficarmos surpresos com a sua resposta. Ou, de repente, não ficamos duvidosos, porque quando Jesus pergunta, ele conhece aquele pelo qual, na resposta onde ele pergunta, ele vai direto naquilo que precisa ser trabalhado. E é o caso desse rapaz. Jesus, automaticamente, ele recebe
do rapaz uma resposta. Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Provavelmente foi alguém que teve uma boa educação, princípios, valores, e até então estava tudo certinho com ele. Mas estava diante do Mestre, estava diante de Jesus. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, era na verdade a resposta que Jesus já sabia, que ele iria trazê-lo. Jesus imediatamente diz, ainda te falta uma coisa. E hoje, Jesus, ele nos faz refletir, ainda me falta alguma coisa, ainda te falta alguma coisa. Jesus sabia o que faltava para esse rapaz. E ele diz, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Começa a nossa mensagem. Amém? Posso ouvir um amém? Cristo. Naquele momento, Jesus, ele vai direto na necessidade daquele rapaz. Ele toca no profundo da sua alma. E ali ele sabe que há alguma coisa que precisa ser mexida. Jesus é esse especialista do coração, ele é especializado na alma humana, ele é o único que pode tocar na alma humana. E é maravilhoso sabermos que a sua palavra é aquela que tem a condição de tocar justamente nas divisões do espírito, alma, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O que está acontecendo naquele momento com aquele jovem diante do Mestre. Jesus traz para aquele jovem, se fosse para os dias de hoje, estaríamos falando gíria muito comum, a ficha caiu. Mas Jesus é aquele que ele faz com que, diante dele, um coração precisa entender que deve estar alinhado com o reino de Deus. Estar alinhado com o reino de Deus é fugir da aparência do mal, é fugir dos enganos desse mundo, é fugir daquilo que esse mundo oferece de riquezas. Não que ele não poderia ser rico, mas o que Jesus mostra para ele é que a vida dele estava pautada nas suas riquezas, naquilo que o seu dinheiro poderia comprar, mas o seu dinheiro não poderia comprar a salvação e a vida eterna que só Jesus oferece. Porque quem estava ali diante daquele jovem é aquele que iria ser levado para a cruz de madeiro e estaria pagando um preço muito alto por sua vida, por minha vida e por nossas vidas, tanto as vidas passadas quanto as vidas vindouras. Preço seria preço de sangue, preço de cruz. Jesus traz a reflexão de como é o seu reino, esse reino que, para as pessoas possam estar seguindo após ele, precisam verdadeiramente se despir de si mesmo, das suas vaidades, dos seus achismos, das suas reflexões humanas, no sentido de tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, tudo aquilo que é de bens materiais que possam ser adquiridos aqui na terra. E Jesus, ele não está impedindo que alguém possa ter riquezas materiais aqui na terra, porque não é disto que ele cita, não é disto que ele fala, mas ele faz a leitura do coração daquele rapaz e ele consegue alcançar, ele consegue ver claramente que o coração daquele rapaz estava posto nas riquezas que ele possuía. E Jesus queria se apresentar para ele como sendo aquele que é o Filho de Deus, que veio buscar aquele que se havia perdido. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele é aquele que
enquanto está aqui na terra e está dialogando com aquele rapaz, principalmente porque está no texto e no contexto, esse diálogo mostra que quem está diante dele é o eterno Filho de Deus, que se despiu da sua glória, que deixou toda a sua riqueza no céu para estar vindo, se aniquilando, morrendo pelos nossos pecados, para fazer com que pudéssemos sermos chamados filhos de Deus e que verdadeiramente pudéssemos alcançar a verdadeira riqueza, que é o reino de Deus, que não consiste em nada que seja material e humano. E aí, Jesus Cristo vê ali dentro daquele coração. Só Jesus sabe o que está ali dentro, porque ele não quer perder esta riqueza material. Ele está com os seus olhos postos na terra e Jesus quer trazê-lo para que ele possa estar com os seus olhos direcionados a Deus, ao reino de Deus. E naquele momento ali, basta uma pergunta de Jesus para alcançar aquilo que precisa ser trabalhado dentro do coração humano. E dentro do coração daquele rapaz estavam as riquezas materiais. Ele acreditava que ele já estava na condição de herdar o reino de Deus. Mas quando ele faz a pergunta, é porque ele não tem a certeza. Porque se ele tem a certeza, ele não faria a pergunta. Se ele tem a certeza, ele estaria ali reconhecendo a Jesus, ao Mestre, conversaria com ele, mas ele não faria uma pergunta tão necessária de si mesmo. O que ele poderia fazer para herdar o reino de Deus? Porque ele está falando com o Filho de Deus. E ali ele entra com certeza num conflito existencial muito grande. Que para herdar o reino de Deus, ele teria que abrir mão das suas riquezas materiais. E aí é o que ele já tinha em mãos e que ele não queria largar de jeito nenhum, mas ele queria segurar. Eu já tenho isso aqui, eu também quero herdar o reino de Deus, mas eu não quero renunciar a nada. Eu não tenho condições de renunciar àquilo que eu já ganhei de bens materiais que me garante uma vida fácil, uma vida onde eu não preciso me esforçar tanto, uma vida que aquilo que eu posso, o dinheiro compra imediatamente. Eu não vou abrir mão disso. Eu vou buscar o reino de Deus, mas segurando o reino da terra. Eu vou buscar a Jesus Cristo, mas eu continuarei as palavras, mas continuarei com o Deus desse mundo, que jaz no maligno, que é o próprio maligno, porque o mundo jaz no maligno. E todas as riquezas que estão aqui, que na verdade o inimigo de nossas almas, ele não tem direito a nada, ele não criou nada, ele não é dono desta palavra. O dono desta palavra é Deus, aquele pelo qual Jesus diz que ele é bom e que ele enviou a Jesus Cristo mostrando tamanha bondade. É isso que Jesus quer falar para ele, não que Jesus seja ruim. Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é o Verbo encarnado. Ele é aquele que se despiu da sua glória para pisar nessa terra cheia de pecados e se fazer maldição por nós numa cruz de madeiro, porque era isso que a cruz representava, maldição. E aquele que não tinha pecado nenhum, aquele que nunca teve pecado nenhum, que pisou nessa terra, mas continuou sendo santo, santo, santo. É assim, é dessa maneira que Isaías vê os céus abertos e contempla o Senhor dos Senhores assentado
no alto e sublime trono, ele vê os serafins sobrevoando e eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É esse que se despiu da sua glória em obediência ao Pai para estar num particular com aquele que se chega até a Ele. É isso que Ele está fazendo conosco aqui agora, porque nesse momento Jesus ele nos chama à reflexão. De que forma? De nós mesmos, o que está dentro de nós que precisa ser trabalhado. O que é que verdadeiramente podemos conquistar para herdarmos o reino de Deus. Por quê? A vida ela é muito passageira. Estamos aqui agora, não sabemos do dia de amanhã, não sabemos nem a exatidão daqui a um segundo que continua passando enquanto estamos aqui. Segundos já foram passados e vão se transformando numa hora. E aqui o tempo não volta. Não tem como recuarmos 1 segundo, 2 segundos, não tem. Porque Deus não tem prazer naquele que retrocede, diz a sua palavra. Então a ordem é para avançar e prosseguir, conhecendo aquele que enviou a Jesus Cristo para morrer por nós. Aquele que tem acesso ao inferno. Quando nós vamos lá para Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 17, porque João, ele recebe a revelação dada por Jesus Cristo, onde Jesus Cristo, ele mostra a João, ele mostra aos seus servos as coisas que diz a palavra de Deus no versículo 1, que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. E aqui a palavra de Deus traz a veracidade de Apocalipse. Traz a veracidade da sua palavra, quando diz que, no versículo 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testamento de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Não damos crédito, mas os sinais, onde a própria palavra de Deus nos garante a vinda de Jesus Cristo e que os sinais estariam sendo visíveis e tem acontecido hoje em dia, na prática. Os tempos estão, muito breves, está passando tudo muito rápido, já estamos em mais um final do ano e não demos conta do quanto passou rapidamente. Tenho ouvido várias pessoas falarem, de várias idades, como o tempo passou, já estamos chegando no final do ano e assim vai. E aqui no verso 17 deste capítulo 1, diz assim: E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Vamos lá para Lucas 24. Lucas capítulo 24, versículos do 1 até ao versículo 7, que diz assim a palavra de Deus. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Eu, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo:
convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Amém? E aqui vai completando, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Amém? Então, aqui nós vemos a confirmação da vinda de Jesus, da vida de Jesus, dessa renúncia que Jesus faz, desse esvaziamento de si mesmo, de tudo que ele tem, desse reino riquíssimo do seu Pai, desse grande e eterno Deus, pelo qual nos habilita a também sermos filhos, filhos por adoção, mas filhos legítimos por essa adoção, pela qual, através de Jesus Cristo, temos esse acesso. Então, sabemos que ali tudo é confirmado. O túmulo está vazio. Jesus Cristo, durante esses 3 dias, ele não está ali morto. Ele já desce automaticamente, como falávamos antes, as partes baixas, ele vai até o inferno. E aqui, o que a palavra de Deus confirma em Apocalipse é que ele recebe as chaves da vida e da morte. É muito profunda a palavra de Deus quando nos afirma que Jesus Cristo, aqui relembrando que ele é o que vive. Ele mesmo diz: fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. É muito forte. Jesus Cristo, ele pega aquilo que é por direito, porque o inimigo ele não é dono de nada. E ele acreditava ser o dono da morte. E tudo está nas mãos de Jesus. Amém? Só depende de nós darmos ouvidos à sua palavra e verdadeiramente termos a certeza que somos filhos de Deus por herança. Essa herança que dinheiro não compra. Essa herança pela qual é buscada através desse jovem, do jovem rico, que deseja saber do próprio Jesus Cristo como ele pode herdar a vida eterna. E para receber essa herança ela é contraditória a este reino, porque as coisas de Deus, elas são eternas. Elas não têm mistura, elas não têm variação de dúvidas, elas não têm nada onde o homem possa falar: aqui tem a minha mão, aqui fui eu que fiz, então eu dei uma ajuda. Não tem isso, porque ai de nós, Jesus Cristo ele diz que sem mim nada podereis fazer, então não temos condições de nada, e muito menos herdarmos a vida eterna, se não for através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele traz essa lição para esse rapaz, para que ficasse registrada na sua palavra, para que eu e você e todos os demais seres viventes, seres que respiram, que andam, que falam, que se comunicam, que têm mentes perfeitas, possam estar compreendendo a importância de termos acesso a este reino que está a nosso favor, a este reino que temos hoje, agora, nesse exato momento, a condição de termos a clareza da palavra de Deus para entendermos que Jesus Cristo veio para nos dar acesso a essa maior herança, que para herdá-la é preciso abdicar das coisas materiais, de coisas que estão dentro do coração, ocupando um lugar que precisa ser o lugar de Deus. Porque para que possamos recebermos
aqui, e precisa ser em vida, porque depois da morte segue-se o juízo. Então aqui precisamos reconhecer que para herdarmos a vida eterna, precisamos abrir mão, renunciarmos a tudo quanto temos, não simplesmente que temos, porque tudo que nós temos foram dados por Deus, mas precisamos ter no centro dos nossos corações a maior herança que foi conquistada com preço de sangue, preço de cruz, por um Cordeiro Santo, inocente, imaculado, que veio e se entregou por nós. Ele entregou aquilo que ele tem de mais precioso, que vem de Deus, que é a sua vida. E a sua vida, ele, por obediência a Deus, ele entrega numa cruz de madeiro, uma cruz de pecados, uma cruz de condenação, para estar nos dando esse véu. Ele é rasgado de alto a baixo, e aquele véu que antes fez separação do homem com Deus, agora ele aproxima de novo e leva o homem essa grande conquista, que é conhecer a Deus, que é ter acesso a Deus. E nós não precisamos de intermediários como era feito no começo, mas nós temos acesso direto ao Pai. Mas precisamos estarmos reconhecendo que somos pequeninos, que nós não temos condições de nada e que nós precisamos. E que precisamos termos a grande possibilidade de herdarmos o reino de Deus. E para isso é preciso haver uma renúncia. Aqui, Jesus Cristo, ele mostra para esse rapaz que ele estava muito apegado às riquezas materiais e ele precisaria se desfazer desse apego, porque Jesus Cristo não se viu lá dentro. Jesus Cristo precisa se ver dentro do coração que quer desejar estar um dia com Ele para sempre, na glória eterna. Esse reino que Deus ele tem preparado para todo aquele que crê em Jesus Cristo e o aceita como seu único e suficiente Salvador. Então ali estava diante dos discípulos, e Jesus Cristo ali aplica uma lição também naqueles que estão ouvindo, porque automaticamente quando Jesus diz: vende tudo quanto tens, reparte aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Abre mão daquilo que ele tinha como seu Deus, daquilo que ele tinha como confiabilidade, ele confiava nas suas riquezas, naquilo que ele tinha, mas Jesus manda ele abrir mão. E depois de tudo que ele pudesse estar livre daquilo que pesava tanto nele, que eram os seus bens materiais, que ele poderia estar livre para segui-lo. Amém? Então, ali, o que a palavra de Deus diz, já estamos encerrando, diz que ele fica muito triste. E Jesus ali só queria ver a reação daquele rapaz e ver se verdadeiramente ele estava disposto a segui-lo, a abrir mão de tudo quanto ele tinha para poder herdar o reino de Deus. E ele diz, Jesus diz, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E Jesus se refere àquelas riquezas, àqueles bens materiais que muitas das vezes atrapalha a visão espiritual, aqueles bens materiais que atrapalham a visão espiritual, a visão do reino de Deus, que vai muito mais além do que qualquer riqueza humana, porque nada se compara com a glória que há de vir em Cristo Jesus através daquele que receber esta grande chance sem merecimento nenhum, porque a palavra de Deus diz que não temos mérito nenhum, é pela graça,
É pela graça que sois salvos, é pela graça imerecida que tens acesso ao reino de Deus. Mas que para isso é preciso haver uma renúncia. E aquele rapaz entristece, porque ali Jesus Cristo mostra para ele 2 caminhos. Qual caminho seguir? Qual caminho seguir? É como se ele dissesse: tenho apresentado 2 heranças, uma terrena, uma onde a traça e a ferrugem consome, uma que não poderás levar no caixão, e a outra, a herança de meu Pai, a vida eterna, pelo qual eu sou o caminho. E se deixares tudo isso para trás, tudo que te preocupa, tudo que você tem aí dentro do seu coração como uma riqueza, deixa tudo isso que eu vou te mostrar a maior e melhor riqueza que um homem pode ter, que é o reino do meu Pai, que é o reino de Deus, esse caminho que Ele mesmo diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, Ele mesmo se apresenta para aquele que quiser herdar a vida eterna, que quiser herdar essa grande herança do reino de Deus. E aqui, esse jovem, ele fica triste, ele não aceita e ele não abre mão das suas riquezas pela maior herança que é o reino de Deus que está sendo apresentado ali para ele. Ele teve a oportunidade de conhecer a Jesus de perto. Hoje nós temos essa mesma oportunidade. Por quê? Porque Jesus vive, como está lá em Apocalipse. Ele ressuscitou. Ele mesmo diz, ele mesmo ressalta que ele desceu ali no inferno e ele teve a chave da morte nas suas mãos. A chave da morte do inferno. Olha que coisa forte. Então, qual caminho escolheremos? O caminho da perdição ou o caminho da vida eterna com Deus? Essa grande herança que Deus tem preparado para todo aquele que o receber como único e suficiente Salvador, com aquele que realmente estiver disposto a renunciar tudo quanto tem para seguir a Jesus. Porque todas as coisas que possam estar aqui nos prendendo como algo que não queiramos nos desfazer, é justamente isso é que toma o lugar de Deus. Por isso Jesus fala com aquele rapaz daquela forma, porque o que ele tinha dificuldade de repartir, de dividir com aqueles que precisam. Por que Jesus manda ele vender tudo quanto tem e dividir aos pobres? Ele precisaria ser aquele que precisaria ser mais aberto a ajudar as pessoas, a dividir, não querer tudo para si. Jesus sabia de tudo isso. Amém? E ali Jesus faz com que aquele homem agora, ele possa estar fazendo uma análise, uma autoanálise e mostrar para ele o quanto aquele que está disposto a herdar o reino de Deus precisa ser liberado de tudo que o prende, de tudo que o incomoda, para permanecer aqui com egoísmo, muitas das vezes, não desejando, nem olhando para o outro que precisa de ajuda. É isso que Jesus traz de uma maneira muito simples. Vai e vende tudo quanto tens e divide entre os pobres. Ele tinha dificuldade de fazer isso. Jesus então, ele diz esse versículo que é muito conhecido, muitas das vezes, até por pessoas que nem conhecem a palavra de Deus, até quando nós não conhecíamos a palavra de Deus, já tínhamos ouvido falar através dos avós, dos antepassados, e ele diz no versículo 25, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram logo: quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E no versículo 29 ele diz: e lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais ou irmãos
ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. E Amém. Jesus aqui não está simplesmente falando, deixa seu pai, deixa sua mãe, não é isso, mas é aquele que renuncia a tudo quanto tem, e esse bem de grande valor que é a família. E muitas das vezes a família não entende quando muitas das vezes você abre mão de estar em passeios, em momentos ali favoráveis a um lazer, para estar seguindo a Jesus, para estar fazendo uma visita no lar onde pessoas precisam de auxílio espiritual, até de ajuda material, porque muitas das vezes você está indo cultuar a Deus, mas é porque é preciso renunciar a tudo quanto se tem para dar a devida importância àquele que merece a devida importância. E uma vez fazendo isso, alegrarás o coração de Deus, estarás fazendo com que essas vidas elas possam também estar dando essa devida importância de estarem buscando as coisas que o mundo não tem para oferecer. E quando olham para você, veem em você satisfação, veem em você felicidade que o mundo não tem para oferecer, veem em você uma disposição física que até então, muitas das vezes, estando no mundo e buscando muitas riquezas materiais, o que traz, muitas das vezes, é um peso, é um cansaço, e às vezes não há nem tempo para parar e olhar para as coisas que favorecem a verdadeira herança que o mundo não tem para oferecer, mas é o reino de Deus. E tudo ao que concerne o reino de Deus é preciso ter uma renúncia. Então, aquele que não faz isso, que renuncia a tudo quanto tem, não pode ser digno de herdar a vida eterna, diz o próprio Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, o que Ele quer que o seu reino, o reino do seu Pai, o reino que Ele traz para nós através da sua própria vida, que seja reconhecido como tendo total primazia em nossas vidas. O reino de Deus é aquele que está preparado para um grande banquete. O reino de Deus é aquele que Deus, Ele prepara com tanto zelo que Ele envia Jesus Cristo, para Jesus Cristo ser o caminho que leva até a esse reino. E aí, tens deixado de lado o reino de Deus para seguir um reino estranho? Eu posso ouvir um amém? Muito obrigada por estar conosco até agora. Que você possa estar, curtindo, que você possa estar comentando e que você possa estar se preparando para compartilhar esta mensagem que não é minha, ela é do Senhor. Que você possa estar recebendo o abraço de Pai amoroso, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. E aí, o que podemos fazer para receber uma herança? É reconhecendo a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e deixando qualquer coisa que te embarace de lado e seguindo a boa carreira que Jesus Cristo tem proposto para todo aquele que der ouvido à palavra de Deus. Que você continue, se inscrevendo no canal. Amém? E se quando o youtuber estiver enviando esta mensagem até você, se o youtuber não conseguir, não se preocupe, porque Jesus sabe onde é o seu endereço. Se inscreva no canal. Até a próxima mensagem, se assim o Senhor nos permitir. Eu posso ouvir um amém? A paz do Senhor. Se inscreva no canal. A paz.